irmãos, a paz do Senhor, que bom que você chegou até aqui para mais uma aula. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, a revista que estamos estudando é o assunto sobre o verdadeiro pentecostalismo. Que bom que você chegou. Então já aproveita, se inscreva no canal, dê o seu like no vídeo para que possa melhorar a abrangência, a capacidade de abrangência. Sejam bem-vindos e vamos estudar mais uma lição. Hoje uma lição muito preciosa, talvez a mais importante quando falamos sobre o verdadeiro Pentecoste, que é o batismo no Espírito Santo. O objetivo da aula hoje é que o aluno entenda que o batismo no Espírito Santo está ligado ao verdadeiro Pentecoste, e também que o aluno possa entender qual o propósito, o que é o batismo no Espírito Santo, como receber e quais as evidências de ser batizado no Espírito Santo. O nosso estudo de hoje ele está dividido em 3 partes, para a gente entender o que é o batismo no Espírito Santo. Vamos lá. O que significa batismo no Espírito Santo, o propósito do batismo no Espírito Santo, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Com certeza teremos uma aula abençoada. Então sejam bem-vindos e vamos lá. Então vamos começar pela introdução do nosso estudo de hoje, que tem uma citação do autor muito interessante. O pentecostalismo é uma reação contra uma estrutura formal e exageradamente intelectualizada do comportamento cristão. Estudar as Escrituras não precisa ser sinônimo de formalismo. Então daí você já entende que o pentecostalismo, o verdadeiro Pentecoste, o batismo no Espírito Santo, ele vem, além de nos ensinar o que é o batismo, ele vem também para confrontar essa estrutura formal e, como o autor diz aí, exageradamente intelectualizada. E ele complementa com mais um detalhe. O propósito fundamental do batizar no Espírito Santo é a busca, ou seja, uma facilitação de uma aproximação de um Deus pessoal e real. Então, estudar sobre o batismo no Espírito Santo é ter esse contato com esse estudo, com esse ensino que vai nos levar a nos aproximar mais de Deus. Receber o batismo no Espírito Santo é ter uma facilitação na busca da intimidade com Deus, do relacionamento com Deus, da convivência com Deus. E além disso, é também um preparo contra uma liturgia morta, contra um culto morto ou morno, não é? Porque o culto com a presença de Deus, com o batismo no Espírito Santo, torna-se um culto realmente avivado. A primeira parte do nosso estudo já vai tratar sobre o que significa o batismo no Espírito Santo. E para a gente entender isso, nós vamos estudar essa parte aqui, dividida também em 3 partes. Uma é o fenômeno do Pentecoste, a outra, 2 bênçãos distintas e a terceira, conceito teológico. O que seria o batismo no Espírito Santo? Batismo, o significado de batismo é imergir. Quem se batiza, imerge, mergulha, aprofunda, Então, ser batizado no Espírito Santo dá o sentido de aprofundamento, de realmente um mergulho, O batismo no Espírito Santo, esse termo, vem também do mesmo termo de batismo em água. Assim como o batismo em água é imergir na água, batismo no Espírito Santo também é imergir, só que no Espírito Santo. Daí vem várias expressões, como a mais conhecida, eu navegarei no oceano do Espírito, quer dizer, eu vou dar liberdade, eu vou procurar este Espírito. O fenômeno do Pentecostes. João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo. Ser batizado no Espírito Santo é identificado como receber poder do alto e a promessa do Pai.
Não há dúvida de que a descida do Espírito no dia de Pentecoste é uma referência a esse batismo. Temos também a explicação do apóstolo Pedro aos demais apóstolos, e isso reforça a ideia de que, cheio do Espírito Santo, no presente contexto, se refere a ser batizado no Espírito Santo. Então, nós já aprendemos, até mesmo na outra lição, que o derramamento do Espírito Santo está relacionado a algumas profecias do Antigo Testamento, dentre elas a mais famosa, Joel, capítulo 2, versículo 27, 28 e 29. Por ali a gente encontra esta promessa. E no dia de Pentecoste, que ocorreu o derramamento do Espírito Santo, ali ocorreu o primeiro batismo no Espírito Santo. Dê uma olhada em Atos, no capítulo 2, que você vai ver todo o mover, tudo o que aconteceu ali. Então, este movimento do dia de Pentecoste é considerado o primeiro batismo no Espírito Santo. E o texto aqui destaca algumas questões interessantes. Primeiro, João Batista anuncia que Jesus é o que batiza no Espírito Santo, não é? E tem também a citação de Pedro, quando ele disse ser cheio do Espírito Santo, que representa aí o batismo no Espírito Santo. Então, o movimento, tudo que aconteceu ali no dia de Pentecostes, vem para confirmar a pregação de João Batista, vem para confirmar a pregação do profeta Joel e vem também para mostrar para nós o primeiro batismo no Espírito Santo na história da igreja cristã. Duas bênçãos distintas. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. A experiência de ser batizado no Espírito Santo é distinta da experiência da conversão, porque os discípulos já tinham a vida eterna e o Espírito, mesmo antes do dia de Pentecoste. Todos os presentes no cenáculo, por ocasião da descida do Espírito, eram crentes. E isso confirma a nossa doutrina pentecostal, de que a bênção de ser batizada no Espírito Santo é distinta da convenção. Vejamos só, quando alguém entra no plano da salvação, ele é contemplado com várias bênçãos. Temos os dons espirituais, temos a nossa mudança de vida, nos tornamos uma nova criatura. Mas aqui é destacado duas bênçãos distintas, né? Destaca aqui duas bênçãos nesse texto. A primeira é a salvação. É a bênção de Deus em nos conceder a vida eterna. E a segunda, o batismo no Espírito Santo. São distintos, tá? Quando os discípulos estavam com Jesus, eles já tinham a vida eterna. Quando alguém entrega a sua vida para Jesus, ele já tem a vida eterna. Jesus já o salvou. O preço da sua salvação já foi pago na cruz e essa pessoa está apenas aceitando o projeto de Deus, o plano salvador de Deus. Apenas dizendo que agora a sua vida vai ser para Jesus. E neste momento ele já recebe o Espírito Santo. Até porque nós vemos também na lição passada que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, a pessoa do pecado. Então, quando alguém, assim, de termo bem simples, né? Quando alguém vai ser crente, ele já recebe o Espírito Santo. Agora, a outra bênção é ser batizado no Espírito Santo. E é isso que o autor está destacando aqui, que ser salvo, aceitar, crer em Jesus é uma bênção e ser batizado no Espírito Santo é outra bênção distinta. E podemos usar o exemplo aí dos próprios apóstolos de Jesus, que já tinham o Espírito Santo, até mesmo convivendo com Jesus, mas depois receberam o batismo no Espírito Santo, que foi no dia de Pentecoste. Receberam ali o derramamento do Espírito Santo, o revestimento de poder para a missão que os aguardava. Conceito teológico. Ser batizado no Espírito Santo inicia o crente no serviço e não na salvação. Isso significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para a expansão do Evangelho e a edificação espiritual.
todas as promessas sobre o batismo no Espírito Santo se cumprem integralmente no derramamento de Pentecostes e continuam até a atualidade. Cremos e ensinamos que tal experiência Deus disponibilizou para todos os crentes, homens e mulheres, jovens e idosos, escravos e livres, em todos os lugares e em todas as épocas. Então, o batismo no Espírito Santo vem para reforçar a vida espiritual do crente, principalmente para o trabalho na obra, principalmente para a diaconia, né, que é o serviço do cristão, seja ele diretamente na igreja, seja ele num trabalho missionário. É um revestimento de poder. E isso a gente viu acontecendo com os discípulos, com os apóstolos, ali no dia de Pentecostes. Então, o entendimento teológico pentecostal é que o batismo no Espírito Santo é esse revestimento de poder. É uma espécie de capacitação. É uma espécie de upgrade, né? É uma espécie de reforço espiritual para que o crente possa cumprir com a sua missão, cumprir com o seu chamado. Não é uma questão de nivelamento, de melhor crente ou pior crente. Não, é simplesmente um reforço espiritual e está disponível a todos, a quem quiser, a quem procurar, a quem buscar. Está disponível para jovens, crianças, adolescentes, para adultos, de todos os tempos, de todas as épocas, inclusive no nosso tempo. Nós cremos que hoje podemos sim receber o batismo no Espírito Santo. Podemos sim receber essa atualização de Deus, esse upgrade de Deus, porque realmente é isso que acontece. Então, teologicamente falando, é assim que nós entendemos, é assim que nós interpretamos. A mensagem pentecostal é essa. O batismo no Espírito Santo iniciou no dia de Pentecostes, contaminou todo mundo e chegou até nós. E hoje vivemos a atualidade dos dons do Espírito Santo e a atualidade também do batismo no Espírito Santo. Concluindo esta primeira parte, vem a grande pergunta: o que seria então, o que é então o batismo no Espírito Santo? É essa capacitação, esse reforço espiritual que iniciou no dia de Pentecostes e está presente até hoje para auxiliar, para capacitar, para reforçar todos os crentes para o serviço na obra de Deus. Como dica pedagógica para este tópico, você pode usar, por exemplo, uma abordagem sobre banho, mergulho, né? Imagem de banhista, a situação em que alguém mergulha num rio, numa água, porque a ideia de batismo é essa. Então, aproveite essa comparação, aproveite essa parte aí metodológica para facilitar o ensinamento e também o aprendizado, o recebimento desta primeira parte, o recebimento deste ensino pelos seus alunos. Vamos estudar agora a segunda parte, que vai tratar sobre o propósito do batismo no Espírito Santo. Para quê ou por que alguém recebe o batismo no Espírito Santo? Qual é o propósito de Deus de fazer esse derramamento, de derramar do seu Espírito, de permitir essa imersão no mundo espiritual para receber o batismo? É o que vamos ver. E a primeira parte já trata sobre a finalidade. O propósito central é a capacitação do Espírito para o serviço divino, como o poder para uma vida santa e serviço eficaz, a pureza ou a santificação, simbolizada pelas línguas de fogo, o revestimento do pleno poder e a proclamação ou o testemunho de Cristo concedida de várias formas pelo Espírito. Então aqui o autor destaca 4 finalidades desse batismo no Espírito Santo. Você conseguiu perceber? Você conseguiu entender? Primeiramente, o poder para uma vida santa e serviço eficaz. É um dos benefícios, é um dos propósitos do batismo no Espírito Santo. O outro é pureza e a santificação, simbolizada aí pelas línguas em forma de fogo que aconteceu no dia de Pentecostes. Terceiro, revestimento pleno do poder de Deus. Revestimento pleno, quer dizer, um revestimento total.
não é, do poder de Deus. Para quê? Para a sua obra, para o desenvolvimento da sua obra. E, por último, a proclamação ou o testemunho de Cristo. O trabalho missionário, o trabalho de evangelização precisa muito. Quem vai atuar nessa área, quem vai trabalhar nessa área, quem tem um chamado para missões, evangelização, precisa muito do batismo no Espírito Santo, porque ele vai precisar desse revestimento desse poder para a sua vida eficaz, né? Para lutar, para se esforçar pela santificação, e isso vai trazer para ele mais força e principalmente autoridade no mundo espiritual. Porque o trabalho missionário, o trabalho de evangelização, de anunciar o evangelho, de vez em quando traz algum confronto. Então, a finalidade é essa, esse revestimento de poder, visando sempre o bem da obra de Deus. Agora veremos a capacitação do Espírito. As expressões como derramar ou ser cheios do Espírito, para se referir ao batismo no Espírito Santo, podem lançar luz sobre o propósito dessa promessa, pois ser imerso significa capacitação, isto é, revelação dos mistérios de Deus, poder para testemunhar de Jesus, profetizar e realizar milagres. Como eu já falei antes, nós precisamos desse revestimento de poder, porque a obra de Deus, o trabalhar para Deus, envolve aí confrontos no mundo espiritual que vem também no mundo material. Você pode topar alguém possesso por um espírito, você pode pode encontrar alguém doente de uma enfermidade maligna, e esse é o momento. Com o batismo no Espírito Santo, você vai se sentir mais capaz. Você vai se sentir mais apto a expulsar um demônio, a orar por alguém para receber a cura. Então é isso que o autor está abordando, sobre a capacidade do Espírito Santo. O Espírito Santo nos fortalece para esta obra e nos torna mais capazes para o desenvolvimento e a proclamação do reino de Deus. Vamos meditar agora que o propósito do batismo no Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo é uma necessidade real e atual. Nós precisamos. Veja só, os discípulos precisavam que a sua mensagem fosse revestida do poder para salvar os pecadores. E nós podemos confirmar isso principalmente pela lição passada, que diz que é papel do Espírito Santo, ele atua no processo da redenção, convencendo os pecadores. Então, ou seja, nós precisamos estar alinhado com o Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo vem melhorar esse alinhamento, para que a nossa mensagem realmente venha aos corações das pessoas que precisam. Vamos continuar lendo. Todos os crentes devem buscar essa promessa para a sua edificação e crescimento espiritual. Não existem regras rígidas para recebê-lo, pois Deus atende a casos individuais de modo diferente, mas é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo no Espírito Santo, oração e paciência. Então, é atual, está disponível para nós hoje, e todos os crentes podem e devem buscar esse revestimento de poder. Não existe um método, podemos dizer assim, infalível, né? Não existe um método de você seguir na tabelinha e dizer, não, se eu fizer isso, isso, eu vou receber o batismo no Espírito Santo. Primeiramente, entenda isso. Busque o batismo no Espírito Santo. E aqui na lição, o pastor destaca algumas atitudes que podem fazer parte nessa busca, pode lhe ajudar a receber o batismo no Espírito Santo. Veja aí, é necessário arrependimento sincero, fé nas promessas do batismo do Espírito Santo, oração e paciência. Isso tem que fazer parte da sua busca e muito mais. Então acredite, o batismo no Espírito Santo é para mim, é para você, é para todos nós. É para todos aqueles que creem, que acreditam nesse derramamento do Espírito Santo. E para todos aqueles que precisam fazer a obra de Deus. Porque o batismo no Espírito Santo é um reforço espiritual para cumprirmos a nossa missão. Então, conclua essa parte do nosso estudo dizendo para os seus alunos que o propósito do batismo no Espírito Santo
é revestir os crentes, revestir a igreja para a batalha espiritual contra o mal. É uma espécie de atualização, upgrade, revestimento de poder para preparar o crente para proclamar o evangelho, para fazer a obra de Deus, para divulgar o reino de Deus, para operar milagres, para fazer sinais. Tudo isso vem pelo batismo no Espírito Santo. E como dica pedagógica para este tópico, você pode usar a comparação de um profissional que trabalha numa empresa, já é funcionário daquela empresa, só que ele precisa receber uma qualificação profissional, uma atualização para melhorar o seu trabalho naquela empresa. E no reino de Deus é mais ou menos isso que acontece. Todo crente em Jesus já tem o Espírito Santo, mas com o batismo ele recebe um revestimento para melhorar o seu trabalho para Deus. Eu não sei se você que está assistindo esse vídeo frequenta alguma igreja pentecostal, mas as igrejas pentecostais, nós temos o costume de quem é batizado no Espírito Santo fala aquelas línguas que ninguém sabe o que significa, né? Que ninguém conhece. Então é sobre isso que nós iremos tratar agora, tá? É sobre isso que nós iremos estudar agora. E você que já é batizado no Espírito Santo, com certeza vai melhorar ainda mais o seu conhecimento sobre este assunto. As outras línguas. As outras línguas, a glossolalia, são ininteligíveis e evidencia externa, física e inicialmente o batismo no Espírito Santo. Sua fonte é o próprio Espírito Santo. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus e na casa de Cornélio todos os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Então, falar em línguas faz parte do batismo no Espírito Santo e é o que evidencia. Então, alguém só é batizado no Espírito Santo se falar em outras línguas. Isso mesmo, aquelas línguas que ninguém entende, tá? Aquelas línguas ali é que evidencia, são as evidências que alguém recebeu o batismo no Espírito Santo. E isto é confirmado aqui pelo autor quando ele aborda, por exemplo, parte do credo da própria Assembleia de Deus, que é considerada hoje a maior igreja pentecostal do mundo. Vamos ver a parte desse credo. Parte do credo diz que as línguas, elas somente servem de evidência inicial do batismo no Espírito Santo, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito como o fruto do Espírito e as manifestações dos dons. Então, nessa parte aqui do credo da Assembleia de Deus, nós aprendemos que as línguas estranhas são consideradas a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. E o autor ainda destaca mais, veja aí. Em línguas, os discípulos falavam das grandezas de Deus e teve também o episódio de Cornélio, em que todos os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Então, as línguas estranhas, né, que tem gente até que tem medo, às vezes a pessoa que não tem conhecimento da fé pentecostal, às vezes fica meio temeroso quando aquilo acontece, mas aquilo é batismo no Espírito Santo, é a presença do Espírito Santo, é quando o crente emerge, mergulha nesse oceano, nesse rio espiritual, e ali ele transborda na presença de Deus, transborda no Espírito Santo e fala as línguas estranhas. Aí ele está recebendo o batismo no Espírito Santo. E quando a pessoa já é batizada no Espírito Santo, costuma-se que de vez em quando ela faz uso, ela é tomada por esse poder e ela fala sim as línguas estranhas. Vamos conhecer agora quais são as funções das línguas estranhas. Elas servem para evidenciar o batismo no Espírito Santo, mas tem mais alguns detalhes. Acompanhe aí. Elas sinalizam a presença do Espírito Santo. O dom de línguas está associado à oração pessoal. Em Atos, indica o recebimento do poder profético. Nas cartas paulinas, o apóstolo as descreve como língua do Espírito, por meio das quais conversamos com Deus em mistério e por meio delas oramos em espírito
e louvamos a Deus. Esse dom, que é o dom de línguas, né? É muito útil para a oração, as devoções pessoais e o desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito. Foram as línguas que sinalizaram o batismo de Cornélio. Então aqui o autor destaca algumas funções das línguas. Melhora o nosso contato com Deus, facilita a conversa do nosso espírito com o Espírito Santo, que é o famoso falar em mistério. E o autor ainda destaca que esse dom é muito útil para a oração, devoções pessoais e desenvolvimento da nossa sensibilidade ao Espírito Santo. Que bênção, hein? Que bênção é falar em línguas. Que bênção é ter o batismo no Espírito Santo na nossa vida. Nós nos aproximamos de Deus pelo Espírito. Nós nos tornamos mais sensíveis ao Espírito Santo quando falamos em línguas, quando somos batizados no Espírito Santo. Quando estudamos esse assunto, nós encontramos vários debates, várias polêmicas relacionadas a isso, e uma delas é se essas línguas são para os nossos dias ou não. Então vamos estudar aí a parte do nosso estudo que trata sobre a atualidade das línguas. Bora lá. A promessa de ser batizado no Espírito Santo é para toda a igreja, de modo que as línguas são inseparáveis do batismo no Espírito Santo. Dos 3 sinais sobrenaturais manifestados no dia de Pentecostes, somente o falar em outras línguas veio para ficar, e ele se repete. Os outros 2, que foi o som de um vento veemente e impetuoso e as línguas repartidas como de fogo, ocorreram apenas uma só. As línguas estranhas, elas são sim para o nosso tempo, porque elas acompanham o batismo no Espírito Santo. Se nós acreditamos, se nós cremos que o mover do Espírito, os dons do Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo são para os nossos dias, então as línguas estranhas também são para os nossos dias. O falar em línguas, o dom de línguas está disponível para toda a igreja. E é interessante observar o que o autor destaca aí na lição, que o falar em línguas, dos 3 sinais que ocorreram no dia do Pentecoste, o falar em línguas é o único que permanece para os nossos dias. Não é? Aquele som de um vento veemente, impetuoso, só foi naqueles dias. Aquela questão que foram vistas línguas parecendo fogo na cabeça das pessoas, que era em torno de 120, também só foi naqueles dias. Agora, o falar em línguas permanece até hoje. E a igreja precisa, e o crente precisa, e é bom ser batizado no Espírito Santo, é bom falar em línguas. Não para mostrar que é mais crente, é mais espiritual um do que o outro, não, mas para que o nosso espírito tenha mais acesso, mais liberdade, mais contato com o Espírito Santo. Assim sendo, para concluir este tópico, diga que o falar em línguas faz sim parte do batismo no Espírito Santo. Precisamos, faz parte, é bom e melhora a vida espiritual do crente. O falar em línguas é um dom do Espírito Santo. A dica pedagógica sobre o falar em línguas: você pode usar uma roupa, um capacete como símbolo de algo que identifica alguém. Assim como falar em línguas identifica que uma pessoa é batizada no Espírito Santo, você pode utilizar essa analogia de roupas, algum instrumento que possa identificar, por exemplo, a profissão de uma pessoa. Com certeza isso vai facilitar o entendimento dos seus alunos nesse assunto tão precioso. Então, vamos concluir o nosso estudo de hoje? Vamos! Veja aí o que o autor destacou na conclusão do comentário de hoje. Ser batizado no Espírito Santo é uma experiência distinta da convenção e que capacita o cristão para testemunhar de Jesus e ter uma vida cristã abundante e vitoriosa. Você lembra disso no primeiro tópico, certo? Que o batismo no Espírito Santo é mais uma bênção,
tá? É uma bênção distinta da conversão, de quando a pessoa vai ser crente. Quando a pessoa aceita Jesus, ele tem o Espírito Santo, tá? Agora, quando ele é batizado, ele recebe esse revestimento de poder, esse upgrade, né, no mundo espiritual. Vamos ler mais um pouco. Essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem a buscar com fé, obediência, humildade e persistência. Então, o batismo no Espírito Santo é sim para os nossos dias. Ele é atual. Ele está disponível para a igreja. Ele está disponível para você, por exemplo, que não é batizado no Espírito Santo. Ele é atual. Ele pertence à igreja, ele acompanhou a igreja, por mais que em um determinado período da história não foi buscado, não foi praticado o batismo no Espírito Santo, mas ele pertence à igreja, é concedido e dado pelo próprio Espírito Santo de Deus. E para concluir, vamos ver que o sinal físico, visível que a pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. É isso mesmo. Para uma pessoa ser considerada batizada no Espírito Santo, ela precisa falar em línguas. Tem pessoas que choram, tem pessoas que se emocionam, não é? Tem pessoas que ficam ali felizes com a presença do Espírito Santo, algumas caem pelo chão, outros levantam a mão para cima, mas o verdadeiro batismo no Espírito Santo é comprovado pelo falar em línguas. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus conceda a você uma ótima aula. Você que vai dar aula, que você possa se sentir bem. Converse com o Espírito Santo, peça ajuda a Ele, peça auxílio a Ele, viu? Não esqueça de orar. E você que é aluno, que chegou aqui para aprender este assunto, que Deus te abençoe. Se você é batizado no Espírito Santo, permaneça sendo. Tá? Não perca esse fogo não, tá bom? E se você não é batizado no Espírito Santo, busque. Eu venho buscando. Continue buscando, tá? Continue buscando. O Espírito Santo está disponível para batizar aqueles que buscam. Amém? Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilha. Nos ajuda a divulgar esse material. Manda para alguém. Manda aí no grupo da sua igreja. Manda no PV dos seus colegas, manda aí pelo WhatsApp, manda aí pelas redes sociais, divulga a gente. O nosso trabalho aqui é gratuito, o nosso trabalho aqui é com amor, estamos nos esforçando para dar o nosso melhor, inclusive estamos aqui até com um fundo diferente nesta aula, né? Fizemos aí mais um investimento financeiro, ainda não está pronto, tá? O nosso canto aqui, o nosso local aqui ainda não está pronto, mas estamos nos esforçando para dar o nosso melhor. Então nos ajuda e que Deus te abençoe.